O tema da conversa hoje em 9 minutos é mais amplo comportamento, mais especificamente algo que a gente precisa lidar, faz parte do jogo da convivência humana, das interações humanas, que é a questão da agressividade, até que ponto externar agressividade é saudável, até que ponto um comportamento indesejável e evidencia algum tipo de desequilíbrio. Para não ficarmos nessas ruminações, a gente conversa com um especialista, no caso a psicanalista doutora Ângela Bueno, com quem nós vamos falar agora. Vou transferir de cara, doutora Ângela, essa pergunta para a senhora. A agressividade é um comportamento inato, uma predisposição inata, ou é um comportamento adquirido por modelos culturais e falta de educação? Pois é, a agressividade, ela é uma pulsão que ela nasce com todo ser humano, né? Ela é original da estrutura psíquica do ser humano, né? Quando você brinca aí e fala se é falta de educação, a falta de educação pode liberar um pouco mais a agressividade. Mas todo ser humano nasce com essa pulsão agressiva. E na convivência com os outros, ele tem que, para frequentar os diversos grupos sociais e se humanizar, ele tem que recalcar a agressividade e a sexualidade, né? Então, todo ser humano tem uma cota de agressividade. Se a gente pensar na criancinha, né, uma criança pequena, ela muito antes até de saber andar, ela já puxa o cabelo do amiguinho para tomar um brinquedo, né? Ela já dá uma dentada no outro, e ela tem que, à medida que ela vai sendo cuidada pelo outro, ela tem que, quem faz o papel de mãe, né, quem faz a função materna ali com ela, né, ela tem que ir dizendo, não pode fazer isso, devolve o brinquedo para o seu amiguinho, tem que repartir, né? E é recalcando essa pulsão que a criança pode fazer laço social, pode frequentar uma escola, pode, né? Então, quando você fala assim, uma criança que não tem educação, a educação também é um ponto, né? Hoje as pessoas liberam muito a agressividade porque tem tudo é permissivo, tudo é permitido, muita coisa é permitida. Então, a falta de educação também pode contribuir para a pessoa ser mais ou menos agressiva, né? Porque uma pessoa que é muito liberada, ela pode recalcar menos a agressividade. Mas a agressividade é absolutamente necessária, o recalque da pulsão agressiva, para qualquer ser humano, do ponto de vista da saúde mental, poder frequentar qualquer grupo social. Então, educar é, de fato, impor limites. Sim, com certeza. Educar é você colocar limite. A criança, ela vai abrir mão da agressividade se ela perceber que ela corre o risco de perder o amor dos seus genitores ou dos substitutos deles. Os cuidados de quem o cuida, né? Sim, de quem cuida dessa criança. Tá, agora, e na relação amorosa? Como é que isso acontece, por exemplo? Existe essa contiguidade, essa proximidade de amor e ódio? Com tipo certeza. Assim, eu vejo mulheres falarem, né? A gente vê. Mulheres e homens. Mas eu estou no departamento masculino, não vou falar de vocês. A mulher fala assim, marido dos meus sonhos. No dia seguinte ela fala assim, como eu casei com isso? Pois é. O que é isso? Todo ser humano, né, quando ele recalca a agressividade, né, o que fica? Fica o amor. Toda relação amorosa tem uma cota de agressividade recalcada. E o ser humano tem a capacidade inconsciente, que a gente chama de ambivalência emocional, que é de amar e de odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo. E quanto maior é o amor, maior é a agressividade. Por isso que tem tanto casal que se bica tanto, né, nas relações afetivas. Por quê? Porque se tem amor, tem agressividade, né? E acontece isso que você disse, né? Da mesma forma que o marido diz isso, né, que a mulher diz isso do marido, a mulher também, o marido também diz isso da mulher. Poxa, eu casei com essa mulher e hoje, né, o que acontece aí, né? Então, essa pulsão agressiva, ela é sempre recalcada, mas quanto mais próxima a relação, mais ela desrecalca. Por exemplo, você tem pai de família que ele é super gentil, super delicado com as pessoas e dentro de casa é um casca grossa. Você pode ter uma mãe que é assim também,
né? Uma mulher que no mundo do trabalho, né, que socialmente ela se relaciona bem, chega em casa é casca grossa. Você tem adolescentes, né? Na adolescência a gente vê muito isso. Às vezes o adolescente chega em casa, bate porta, né? Fala alto, e liga um amigo, ele atende o telefone rindo, alô? Né? Quer dizer, com as outras pessoas, socialmente é muito mais fácil você recalcar a agressividade do que com as relações que você tem mais afeto envolvido. Quanto mais próxima a relação, mais a agressividade vai comparecer. É mais difícil conter a agressividade? Sim, sim, sim. Você libera mais? Sim, quanto mais próxima a relação. Ou seja, a intimidade acaba, por isso, destruindo algumas coisas, né? Sim, sim, sim. Por isso que você também tem que cuidar das relações amorosas, né? Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com a psicanalista, a doutora Ângela Bueno. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a doutora Ângela Bueno, psicanalista, e estamos falando a respeito de agressividade. Doutora Ângela, na escola, aquela criança agressiva que necessita de cuidados. Você tem também, num polo oposto, às vezes, a criança passiva, inibida, introspectiva, tímida, que mal se manifesta, que mal se expõe. Ambas, no caso, merecem, então, um tipo de acompanhamento e atenção? Pois é, tanto o excesso de agressividade quanto o excesso de passividade são sinais de que alguma coisa não vai bem com essa criança. Só que muitas vezes a escola ela só vai dar atenção para a criança que é mais agressiva, para a criança que briga mais com os colegas, para a criança que apronta mais na escola. E às vezes a que é muito passiva e que não reage, ela fica esquecida. Por quê? Porque ela não incomoda, né? Mas ambas precisariam de que a escola chamasse os pais e dissesse que aquela criança não vai bem, porque todos os dois extremos são sinais de que alguma coisa não vai bem com aquele sujeito. A literatura psicológica, eu não sei se é psicanalítica, que eu não conheço, ela nos trouxe um conceito tomado do teatro grego, que é o conceito da empatia, ou empatos, a paixão em mim, tipo, o cidadão ateniense ia assistir às peças teatrais, aí ele se identificava com um personagem e se via aqui, se projetava naquele personagem. Isso ocorre também, né? Esse processo ocorre também, né? Com certeza, com certeza. Os filmes, as obras de artes, né, elas possibilitam a todo indivíduo, porque como você tem uma cota de agressividade, você precisa descarregar essa cota, senão ela se volta contra você, né? Então, a função de uma obra de arte, de um teatro, de um cinema, é permitir que o indivíduo se identifique com personagens, que podem ser heróis ou vilões, e aí ele descarregue sua agressividade sem sofrer e sem correr nenhum risco, né? Por quê? Porque, como eu estava falando da ambivalência emocional, porque por melhor que seja o ser humano, ele também tem uma cota de agressividade, e ele deseja e pensa mal para as outras pessoas, deseja algum mal, inveja, né, rivaliza com outras pessoas. E como, do ponto de vista inconsciente, pensar equivale à ação, ele se culpa por desejar mal para o outro, né? E quando ele assiste um filme e ele descarrega isso, né, ele, de certa forma, descarrega essa pulsão, né, identificada ao personagem. Por isso que eu fico pensando nessa questão dessa coisa politicamente correta, por exemplo, da história infantil. Uhum. Tem que ter na história infantil bruxa, lobo mau que come vovozinha, para a criança poder liberar essa agressividade. Uhum. Né? E que muitas vezes a criança libera pela fala. Quando nasce o irmãozinho, ela diz, esse irmão veio me atrapalhar minha vida, estou com ciúme, gostaria que ele não existisse. Ótimo que ela pode falar, porque senão ela vai lá e dá uma dentada no irmãozinho. Né? Agora, cabe aos pais dizer, você não pode fazer isso com seu irmão, vai lá, pede desculpa para ele. Né? E à medida que ela percebe que ela está sendo agressiva com o irmãozinho e ela pode perder o amor dos pais, é que ela vai abrir mão dessa agressividade. Um processo de troca. Isso aí. De troca, né? Agora, quer dizer que é saudável, na verdade, pelo menos à luz da psicanálise, essa identificação com o vilão, né? Torcer para o bandido também faz parte. Com certeza, por isso que esses personagens vilões dessas novelas fazem tanto sucesso. Porque todo mundo tem um pouquinho daquilo, sim, na verdade é essa. Isso aí, todo mundo tem um monstro pouquinho daquilo. desse.
Todo mundo. E você, de certa forma, você descarrega essa coisa que você fica lá recalcada. Né? Porque no cotidiano, às vezes, você é obrigado no seu trabalho, nas suas relações, a engolir tanto sapo, né? Que você gostaria de responder, ou que você não pode, porque ou não consegue, ou porque por causa das relações hierárquicas, que quando você se identifica com o vilão e ele descarrega aquilo tudo, de certa forma, você dá um destino para essa pulsão. A senhora mencionou as duas pulsões, a pulsão sexual e a pulsão agressiva. O estupro, então, é o coroamento dessas duas pulsões, né? O estupro seria uma violência, né? E a morte, né? Você matar um semelhante. Então, não, sim, mas o estupro que ele tem as duas componentes, né? Ele tem a componente da violência e da sexualidade. Com certeza. Mas toda vez que numa guerra é liberado matar o semelhante, ocorre muito estupro. Né? Então, quer dizer, essas pulsões, elas caminham muito juntas. Sempre que um bandido, né, ele pode violentar alguém, ele pode também dispor da vida desse alguém. A agressividade, que aí já seria a violência, porque a agressividade não é necessariamente violência. Né? É claro que se você fala algumas coisas para os outros, você pode falar de uma maneira violenta, mas você pode falar também, né? Mas a agressividade, ela não é violência, mas ela é raiz da violência. Ela pode se tornar violenta. Ela pode se tornar violenta. Ou seja, vamos restabelecer só a premissa da senhora. A agressividade como a sexualidade são fundamentais à estrutura do psiquismo humano. Tá, elas são pulsões subsistentes. E nascem toda criança, estão ali. Né? E como uma árvore deve ser conduzida na direção vertical, elas devem ser conduzidas e aprumadas nos limites da sociabilidade. Elas devem ser, a gente chama isso de recalque. Né? O sujeito tem que saber que ele não pode fazer tudo que ele quer com o seu semelhante. Né? E nem com ele mesmo. Nem contra si. Né? Porque o Freud, quando ele percebeu, escutando as outras pessoas, a agressividade, foi que ele cunhou o termo pulsão de morte. Né, que é uma coisa que também todo ser humano tem isso. Né? Você às vezes busca coisa que você sabe que é ruim para você. Uhum. Ok, doutora Ângela, agradeço muito sua presença aqui, sua contribuição para nós aqui. Tá bom. Em 9 minutos nós contamos com a presença da psicanalista doutora Ângela Bueno. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender